60 novas vagas, 60 novas oportunidades para as crianças aqui dessa região. E uma coisa mais importante do que isso ainda, a criança sai da creche, ela tem que fazer o pré-1 para depois ir para a escola. E as crianças que saíam dessa creche tinham que ir para Codim para fazer o pré-1. Então, para dar mais segurança para as famílias, a gente ampliou aqui para que o pré-1 seja feito nessa unidade aqui também. E a gente está aqui vendo como a unidade está bem cuidada pela direção, pelos funcionários. Então, a nossa obrigação como prefeito é dar estrutura para que eles possam trabalhar e, graças a Deus, está dando certo. Cadê minha torta? Você tá doido? Cuscuzinho pode? Não tem dieta aqui, Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Tassiana não está de dieta. Ela não tá, ela pode. Esse docinho de mamão com coco é pra você e um pra vários. Fiz ontem à noite, hein? Peraí, é um doce de mamão com coco pra cada um e o bolo aqui é pra quem? É pra quem? Dá pra Gabi, pelo aniversário dela. Tá bom. Espetáculo de creche!